A graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos vós. Encontrem perfeita harmonia na família, com saúde, uma vida sempre próxima em toda a sua caminhada. Esse é o nosso desejo dessa semana. Nós estejamos juntos a cada dia firme nesse propósito, que não exista justamente no nosso meio, né, um pensamento ao contrário de maneira nenhuma, porque o objetivo aqui é nós tecermos o comentário bíblico, né, uma breve exposição que é para a gente se fortalecer um ou outro a cada dia. Né, há 2 semanas atrás eu falava sobre o suicídio, entendeu? E mostrei justamente a realidade bíblica da nossa vida. Comentei justamente que a igreja vem se perdendo, porque nós temos abandonado as doutrinas bíblicas, não tem mais ensinamento de maneira nenhuma, tem sido uma coisa cruel, uma coisa terrível, justamente vem acontecendo. Falei do abandono das igrejas chamada tradicional, que vem na igreja neopentecostal de vento em polpa, aquele alarido de gente abarrotada nas igrejas. Eles acharam de mudar, de fazer campanha, fazer corrente. A gente teceu todos os comentários, que é para a gente parar, pensar e avaliar. Porque Deus não chamou nós para esse propósito. O propósito de Deus foi para a vida. Entendeu? Porque nós tínhamos perdido a vida, porque Ele é a vida, Deus é a vida. Deus não é religião, Deus é a vida. Ele que é o autor da vida. Ele que deu vida justamente ao homem lá no jardim, na criação. Por isso o homem foi chamado alma vivente. Após o pecado, que o homem pecou, então o homem se separou de Deus. Ele criou uma vida independente. Essa vida independente, Deus passa a chamar-se pecado, que é uma vida separada de Deus. Mas Deus na cruz do Calvário, justamente o Deus lá na cruz, através do seu Filho, Ele nos une à sua presença, sem precisar de fazer nada. Deu uma vida a mim e a você. E quando nós recebemos a vida do Senhor, então o que acontece com o cristão? Ele começa a perder sua paz interior. Ele começa a perder a sua tranquilidade, o seu equilíbrio a cada dia, no dia a dia. Por quê? Ele, no seu dia a dia, da sua caminhada, da sua jornada, de ir para cá, vir para lá, para todos os lados, o que é que ele faz? Ele passou a dividir a vida em dois. Dividiu a vida justamente em duas áreas. A área do espírito e a área da carne. Quando ele divide essas duas áreas da vida, o que acontece com ele? Ele perde a paz interior. Ele deixa de se envolver sua vida integral a Deus e divide com a sua alma. Então ele chega no seu ambiente de trabalho, ele justamente nesse ida para lá e para cá o tempo todo, ele passa a tirar recursos de si mesmo. Quando ele tira recursos de si mesmo, ele cria uma outra vida. Ele continua justamente dividindo a vida em duas áreas. A área concebida a Deus e uma área concebida justo ao mundo. Mas essas duas vidas, Deus permitiu que existissem, o quê? A parte uma da outra. A vida da alma é uma coisa, a vida do espírito é outra. Ela existe, Deus concebeu que ela existisse para viver o quê? Independente uma da outra. Para que uma seja moralmente e espiritualmente incompatível com a outra. Então a área reservada a Deus, que é a área moral e espiritual, é incompatível com a área da alma. Porque a alma foi afetada pelo pecado. A alma foi inchada pelo pecado. A alma passou a administrar o homem pela uma vida justamente, pela influência de Satanás. É isso que o crente parece que nunca entendeu na vida, viu? Mas estão se perdendo, estão se entregando a sua vida justamente da terrena, a vida de Adão. Então, uma existe a parte da outra, uma é incompatível justamente com a outra. É isso que o crente não entendeu. Não existe aquele negócio de cura interior. O que existe é uma realidade em nossa vida. Que realidade? A realidade é uma vida única. Que vida única? A vida do Espírito. É a vida reservada a Deus, que é a nossa vida. A outra vida nós renunciamos lá na cruz. Nós fomos plantados com o Senhor na semelhança da sua morte, que desfez o corpo do pecado para não viver mais no pecado. O que é o pecado? Uma vida separada de Deus. O que é o pecado? É a vida da alma, é a vida natural, é a vida do eu. Isso que é pecado.
Quando nós expressamos dessa forma, expressamos dessa maneira, então nós estamos justamente no pecado. Aí nós somos sujeitos a todos os males deste mundo, porque o inimigo vem com tudo, porque é a área que ele atua é a área da vida natural do mundo, do homem. Na área do Espírito ele não atua de maneira nenhuma, que a área de Deus é a área da nossa vida. Então quem que faz isso? Quem faz isso é a palavra. A palavra que faz essa divisão, essa palavra que faz essa ruptura, que divide, porque alma e espírito habitam o mesmo espaço do nosso coração. Então, para que você entenda o que é espírito e o que é alma, você e eu precisamos submeter a palavra de Deus, que ela rompe, ela divide justamente espírito e divide alma, ela divide tudo. A palavra de Deus destrincha, que é uma espada penetrante, profunda, que faz a divisão. E o que é que eu preciso? Nós precisamos sujeitar a palavra, submeter a palavra, não é lá deixar que o diabo rouba o nosso sentido, leva para lá, leva para cá. Nós temos justamente, a cada dia que a gente vai no culto, a gente tem um trabalho. Nós temos um trabalho no culto. Qual é o trabalho? Se preparar, orar a Deus, se preparar naquele dia para a gente estar no culto, para que nós justamente entendemos o sentido da palavra que vai ser revelada no meu, no teu, em nosso coração. Senão o crente se perde, o povo de Deus se perde, é por isso, porque a alma, ela tem influência poderosa. A nossa alma, ela está cheia de perturbação, de confusão, que é ali que foi plantado o pecado. Então, por isso nós estamos um povo débil, um povo limitadíssimo, justamente por causa do pecado. Nós perdemos a vida do Senhor. Então, por isso que o mundo é que alimenta a nossa alma. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo a sua vida no pecado lá fora. Então, por isso que a igreja divide a vida em duas áreas. Uma área reservada a Deus e outra reservada ao mundo secular. Porque está no seu trabalho, está no seu lazer, está na sua vida estudantil. Ela não, acha que não precisa expressar a vida no Espírito. Ela esquece que a nossa vida com Deus é a vida única que nós temos, a outra nós renunciamos. Então, quando ela chega nesses ambientes de trabalho, estudantil, de lazer, recreação, então o que ela faz? Ela esquece que é um ser espiritual no corpo. Ela vai viver a vida emocional, a vida da alma. Então a alma cresce, a alma passa justamente a exercer uma influência pesada sobre a nossa vida através do velho homem. Então toda a nossa tendência é o mundo. Por isso que o crente sente vazio, sente medroso, sente desencorajado, sente limitado, sente que não é capaz para isso, não é capaz para aquilo. Ele sente porque isso vem da sua alma. Tenta se aperfeiçoar por si próprio, não se aperfeiçoa na verdade, na palavra de Deus. Então ele não traz nada de bom para ele e nem para aqueles que ouvem ele no seu dia a dia, não Jesus Cristo. Então essa é a grande estratégia de Satanás na vida do crente. Por quê? A falta dele se envolver, falta ele se comprometer com o Senhor. Que a vida cristã é uma vida comprometida com Deus, uma vida comprometida com a sua escolha, a sua eleição. A vida com Deus é isso. Então por isso que aquele tempo que é meu, aquele tempo que é seu, é o tempo também que é que Deus, nós temos que vestir isso a cada dia. Porque não tem uma religião, nós temos uma vida. Então, quando eu vou para a faculdade, eu tenho que levar a única vida que eu tenho é ela. Tenho que levar ela. Quando eu vou para o meu trabalho, eu tenho que ir com essa vida nova. Quando eu vou para a minha recreação, eu vou com essa vida nova. Eu não tenho outra vida para colocar. Eu não tenho outra vida para me embaciar e trazer de maneira nenhuma. Então, eu tenho que pregar a vida que Deus me deu, que é a vida no Espírito. É uma vida justamente com um conceito moral e espiritual, que está incompatível com a outra vida que eu e você tinha anteriormente. É isso que diz justamente a palavra de Deus, amados. Então essa confusão é que tem derrubado os irmãos, as irmãs, a igreja de Cristo somos nós, eles têm derrubado. Por isso que nós lá fora, muitas vezes são pior que incrédulos, sofremos pior que incrédulo, entendeu? Vive desesperado, e a pessoa não entende. As pessoas olham para mim, para você, não tem disposição para buscar ajuda em mim e você, porque nós somos pior do que eles. E com Deus tremendo, o autor da vida está em nós não estamos entendendo de maneira nenhuma. Essa é a grande confusão que nós estamos fazendo no dia a dia. Essa é a grande confusão que nós estamos fazendo no dia a dia de nossa vida. Então, por isso, a gente precisa uma reação. Nós precisamos justamente fazer aquilo que Jesus fazia. Olha o que Jesus faz. Jesus não tinha vida dividida. Jesus tinha uma vida única. E nós temos que ser imitadores dele. A Bíblia diz nós ser imitadores de Deus.
Imitador do seu filho, o Deus lá da cruz, nós temos que imitar. Por isso, abra sua Bíblia lá em João 8:29. Ou então anote aí no celular, na sua caneta, no seu papel, marca que você estava assistindo o vídeo e o pastor Osmário, que sou eu, pediu para mim abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 29, para ver se Jesus tinha a vida dividida ou não. Olha o que diz 8:29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus nunca teve uma vida dividida. A sua vida era única, a sua vida era unificada no Senhor, no seu Pai. A nossa vida é ser unificada na cadeia no Espírito, que é a palavra de Deus, que é Espírito e vida, a palavra. Nós temos que estar unificados, isso a cada dia, mano. Esse é o desastre da igreja, esse é o desastre de muitos dos irmãos dentro disso. O desastre na reta final é essa, porque nós queremos imitar o mundo. A gente diz, mas modernizou tudo, mas Deus não modernizou. A sua palavra é a mesma de ontem e de hoje. A necessidade que tinha os homens no passado, na época de Abraão, de Davi, na época dos profetas, na época da era cristã, é a mesma necessidade hoje de Deus. Porque quando o homem caiu, ele perdeu a vida, levada a vida no Espírito, e passou a viver uma vida injusta, de justiça. Por mais que o homem constrói, não tem como ele justamente se preencher de maneira nenhuma, se Deus não derramar a vida sobre ele, conforme a nossa confissão de fé. Então pense nisso. Esse tem sido o desastre da igreja. Não tem cura interior. Não tem cura interior. E por falta desse conhecimento que nós estamos recebendo agora, é que muitos crentes não entendem, porque quando ele ora, não tem resposta, e diz que não é da vontade de Deus. Como é que não é da vontade de Deus? Deus nos elegeu para quê? Para que a sua vontade prevaleça em nós. A vontade de Deus na minha vida, que eu seja abençoada, que eu viva uma vida íntegra, reta a cada dia. Isso é vontade de Deus. É vontade de Deus que eu tomo a sua palavra e passo a cada dia conquistar esse sentido e viver a cada dia com essa. É a vontade de Deus. Aí, como o crente vive na alma, sua vida na alma separada de Deus, então quando ele ora não tem fé. Aí não tem resposta, não consegue obter resposta, ele diz que não é vontade de Deus, vai abandonando a cada dia, o relacionamento com Deus vai se distanciando, porque sua alma nunca foi sujeita a Deus, nem pode ser a vida da alma, a vida da carne, como está escrito lá em Romanos. Então, amados, o que nós temos que fazer é buscar, renunciar a nossa vida, se arrepender das nossas atitudes carnais. Não fica chateado, aborrecido, que o crente, quando fala que ele está andando no pecado, ele fica chateado, mas se você não está andando no Espírito, está andando na carne no pecado. Não adianta ficar chateado. Você precisa ter humildade e reconhecer justamente os seus pecados, se arrepender diante de Deus, ir lá na cruz e lançar. Foi isso que o Senhor falou. Aquele que não aborrecer sua própria vida, perdê-la-á. É isso que João diz, o apóstolo João. Então rejeita a vida de ontem, rejeita a influência na sua vida de ontem, rejeita tudo isso. Você tem que estar a cada tempo, a cada momento, a cada instante, se voltado para Deus e para você. Lembre que a vida cristã é você cuidar de ti. Ninguém vai cuidar de você, é você que tem que cuidar. Você vai no culto, submeter a palavra, buscar a comunhão verdadeira com os irmãos e trazer aquela mensagem para você no dia a dia, retida no seu coração, que como a palavra é espírito e vida, ela vai gerar um entendimento espiritual em você, que é a vida. Aí você sabe agir, sabe se comportar, sabe entrar, sabe sair, sabe se expressar, sabe tomar atitude, sabe tomar uma situação, desenvolver, dirigir. É isso que você sabe, aprende justamente no Senhor. É isso que o Senhor nos ensina a cada dia. Isso tem matado os crentes, porque não sabe distinguir ou discernir o que é alma e o que é espírito. Essa tem sido a ruína de muitos de nós, em nome de Jesus Cristo. É uma coisa que a igreja não cuida, a igreja quer cuidar de... Parece que lá na cruz tem um pau de sebo. Vocês sabem o que é pau de sebo? Muitos de vocês estão me ouvindo sabem o que é pau de sebo. Quem pegava madeira, limpava, passava o sebo, e no sábado, que antecedia o domingo da ressurreição, e após
a sexta-feira da paixão, como é chamada, então tinha o sábado da aleluia, que era chamado. E ali tinha as brinquedas de Judas, malhação de Judas, tinha os paus de sebo. Então passava sebo de boi, entendeu? Naquela madeira, e lá em cima a gente botava um monte de prenda, entendeu? Botava aquele que alcançasse aquilo a chegar lá, então a prenda era dele. Mas era fácil chegar de maneira nenhuma. Então a igreja vê hoje que a cruz do Calvário é um pau de cedro, que lá tem a bênção do carro, a bênção da casa, a bênção da saúde, a bênção disso. As pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas não estão preocupadas justamente com a nova vida que recebeu e edificar ela, que a outra morre naturalmente. A outra morre naturalmente. Então nós fomos chamados para ser filho de Deus, e todo o trabalho nosso como cristão, como crente, como filho de Deus, é desenvolver essa vida a cada dia em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que o Senhor nos chamou. Eu desejo que você encontre justamente esse caminho de reconciliação com Deus. A maior riqueza nossa é a humildade, de reconhecer que você começou bem. Olha o povo de Gálatas, os Gálatas, a igreja que estava em Gálatas, eles começaram no Espírito e estavam terminando na carne. A mesma coisa está acontecendo com a igreja hoje na terra. Começaram bem e estão terminando na carne. Por isso está acontecendo coisas terríveis aí. A gente acha que isso é normal, não é normal de maneira. O normal é a vida no Espírito. A vida no Espírito que é a nossa vida normal. A vida anormal é a vida da alma, que é a vida anterior, que nós queremos cooptar novamente para nós de maneira nenhuma, dividindo a vida justamente em duas áreas. Uma área reservada a Deus, outra área reservada ao mundo secular. Acorde para isso, desperta, enquanto é tempo, em nome de Jesus Cristo. Tenha humildade de aceitar essa verdade e procura isso. Entre em contato com a gente se for necessário. Está aí nossos endereços nas redes sociais, está tudo aí. Nós somos uma igreja sediada em São Paulo, entendeu? Estou aqui há mais de 20 anos nessa obra, em nome de Jesus Cristo. Aqui ninguém está brincando, não. Nós estamos levando muito a sério, justamente a responsabilidade que nós temos conosco mesmo, com aquilo que Deus deu a mim e deu a você. Se você não cuidar, como diz a palavra de Deus, então o diabo pode querer cuidar. E é isso que Deus não quer de maneira nenhuma. Por isso Ele está me encorajando a estar aqui com você. É Ele que me alimenta, é Ele que me inspira. Nós nem se conhecemos. Eu não sei nem o que você está levando, mas a história tem sido cruel no dia a dia, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer por esse momento, esse instante, que Deus concede a mim e a você de estarmos juntos, né, através justamente desse vídeo, mas no Espírito nós estamos unidos, na mesma fé, na mesma comunhão. Que Deus abençoe a cada dia a sua vida, me abençoe também juntamente com você, que eu tenha a cada dia essa disposição de submeter a Ele, para que nós trazemos coisas tremendas e grandiosas, para que nós possamos estar cada dia fortalecidos no Senhor. Amém? Fica nessa graça, em nome de Jesus Cristo.